Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Estamos começando mais uma edição. Meu nome é Correria. Ei, sensacional. E ó, esse convidado é muito especial. Ele é gestor de projetos sociais do terceiro setor, é produtor cultural e audiovisual, consultor de marketing, ativista pelos direitos humanos, mudanças climáticas, negritudes, vida na favela. Ele é empresário, CEO do Hub Favela, da Agenda Brecha, da Agência Brecha e do Hub de Favela. Fez 2 palestras no TEDx, é consultor da marca Água Ama, da Ambev, é embaixador da Reserva e também é integrante do Conselho do Pacto Global da ONU Brasil, do Conselho Jovem, e agora recentemente também está fazendo um trabalho de consultoria junto com o Nubank. Isso aí. O nome dele é Raul Santiago, pode chamar de Correria. Porra, conseguimos, cara. Vamos nessa. Mas é um grande prazer ter você aqui, Raul. A gente aqui no Meu Nome é Correria, a gente tenta sempre trazer pessoas que construíram o seu caminho, que são muito pouco classificáveis, vamos dizer assim, e são polivalentes. Então, a gente gostaria de começar do começo mesmo, e você sempre que fala nas suas palestras, nas mesas das quais você participa, você sempre fala muito da importância da comunidade, da importância do contexto, que não existe um mérito no que você faz, o que existe mesmo é uma correria conjunta. Eu acredito que você tenha aprendido bastante disso no Complexo do Alemão. Então conta pra gente o que é o Complexo do Alemão e como foi que você surgiu neste ponto do planeta. É um resumo de vida, né, falar disso. Mas eu acho que o Complexo do Alemão, né, nessa pergunta simples e direta, é o meu lugar, é a minha referência de mundo, né, da onde eu sou, por onde eu falo, as experiências de vida, né, e tudo que me trazem até o que eu sou hoje passa pelo Complexo do Alemão, e eu ainda moro no Complexo do Alemão, né? Mas eu acho que é o lugar onde eu aprendi sobre coletividade de verdade, onde eu aprendi, né, a vivência em rede, onde eu aprendi os desafios e dores, né, do que é estar do lado desigual da desigualdade, da estrutura de violência, da ausência de presença pública, né, no campo da evolução, da melhoria daquela realidade das pessoas. Então o Complexo do Alemão é o meu resumo de mundo e a partir de lá eu tento conversar com a sociedade como um todo, né? Inclusive tentando usar a comunicação como ferramenta central para disputar outras narrativas sobre o meu lugar, né? Porque em qualquer lugar que eu falo, quem conhece o Complexo do Alemão? Muita gente conhece. E aí eu pergunto, você conhece por coisas boas ou por coisas negativas? A maioria ainda, né, diz, por coisas negativas. Eu acho que elas existem, a gente não romantiza, mas tem muita coisa boa, muita gente incrível, muita ideia maravilhosa. Eu acho que eu tento mesclar esses dois, né? Tentar reduzir a desigualdade e a violência, mas também tentar expor que as periferias, que as favelas, não só o Complexo do Alemão, né, mas pensando em Brasil, também são soluções para as nossas crises, né, e podem transformar positivamente a realidade do país. Você tem quantos anos? Eu tenho 33 atualmente. Atualmente, pô. Hoje em dia eu tenho 33 anos. Hoje em dia, esse ano. Então você é de no 1989. 1989. Raul Santiago brotou ali no Complexo do Alemão. Mas essa consciência, você fala muito bem, né, cara? Sim. Você domina muito bem a linguagem, você tem acho que consegue transformar muito bem sua experiência em palavras e tudo, e não é à toa que você está alcançando a expressão e a projeção que você tem hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Como é que foi a criança, Raul Santiago? Assim, quais eram os sonhos iniciais que você tinha? Demora um pouco, muitas vezes, para as fichas irem caindo, para a gente entender o lugar em que a gente está, quais são os problemas e os desafios que a gente tem. Sim. Antes disso acontecer, quais eram os seus sonhos? Cara, eu lembro, né, pensar a infância passa por várias realidades da minha vida, né? Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa morta, né, foi muito cedo. Eu era criança, eu não tenho exatidão da idade. Eu lembro que a gente morava em regiões muito pobres do Complexo do Alemão, né, que para entrar e sair de casa tinha que pular pelo valão, tinha que, né, passava algumas dificuldades até para simplesmente entrar e sair de casa. Ao mesmo tempo, eu me lembro, valão, né, quando você faz um valão? É a vala, esgoto a céu aberto, né? Porque tamanho desse estúdio aqui, a largura... E espalhado por vários lugares da favela, né? De muitos anos atrás, antes de algumas intervenções do poder público, a situação era um pouco mais precária na infância. Você tinha que atravessar, para ir para a escola, você atravessava essa vala. Para ir, para voltar, para entrar. Tinha que pisar no negócio. É isso. Pulando ali, né? E quicando pelas pedras. Ao mesmo tempo, eu me lembro correndo pelos becos e vielas, né? Brincando de bola, soltando pipa,
entendendo, né, aprendendo uma coisa que eu aprendi naquela época e hoje, de novo, eu tenho que conversar com meus filhos, que é algo que ainda me entristece dentro das várias realidades do Complexo do Alemão, é que muito novo eu aprendi como se comportar diante de uma situação de tiroteio, né? Então, ainda criança, ainda na infância eu aprendi que não pode correr quando tem alguma operação na favela, se tem tiroteio tem que se abaixar, se abriga, bate na casa de um vizinho, de um morador e pede ajuda se estiver pela rua. E aí é esse misto de coisas, sabe? Você num dia tem um tiroteio, no outro dia você tá soltando pipa, jogando bola, e eu acho que no meu caso especificamente, né, meu pai e minha mãe, eu tinha a estrutura dessas duas pessoas, apesar das realidades que a gente vivia, e elas me blindaram um pouquinho desse processo, né? De cuidado mesmo, né? De não deixar que algo mais grave acontecesse, mas ao mesmo tempo essa rotina ela nos encontra nos becos, nas vielas, indo numa padaria, indo no mercado. Então acho que quando criança no Complexo do Alemão, não só comigo, mas com a minha geração, a gente desenvolve muito cedo. Então o processo de criança, adolescência, juventude, é muito complexo na minha cabeça porque isso passou muito rápido. Ao mesmo tempo que num dia você tá soltando pipa, no outro eu já tava com 12, 13 anos, indo pra feira oferecer ajuda braçal pros mais velhos, pras mais velhas, pra carregar a compra deles, pra ganhar um trocado, um dinheiro a mais e também ajudar em casa, conseguir minhas coisas. Então tem uma certa confusão assim na minha cabeça por conta de vários processos atropelados que a gente vive nessa existência, né, ou tentativa de existência num cenário de desigualdade. Mas isso me moldou para lidar com muitas coisas duras que eu lido hoje. Eu acho que ninguém deveria passar por isso, nem deveriam ter certas coisas que o meu ativismo hoje ainda tem que denunciar. Claro. Mas esse período, infelizmente, de experimentação cedo dessas coisas, também me trouxeram um pouco para o caminho do que eu faço hoje. E nesse momento você sonhava? Sonhava, você, vou soltar pipa direto, você pensava em fazer música, pensava em nunca pensei esporte, em nada gigante assim, né? Para além da favela, aquilo ali era o resumo de mundo e a gente tinha poucas possibilidades de conhecer novas coisas, né? Ainda não tinha internet, nem sempre tinha televisão, tudo chega com mais atraso, né, na realidade que a gente vivia, e os sonhos eram muito locais, né? Trabalhar no mercado da comunidade, ter um bar dentro da favela, vender comida dentro da favela eram os mais básicos, sempre pensando em uma melhor estrutura de geração de renda para poder melhorar a realidade da casa, a realidade da família. Só que ao mesmo tempo, cara, quando a gente pensa o pré-ativismo, o pré-comunicador, todo esse processo, a favela em si, ela me salvou. E eu acho que tudo se conecta com o momento que a gente vive agora, porque o que me marca realmente quando a gente troca essa ideia sobre infância, sonhos, etc., é as correrias que eu já fazia naquela época, com 12, 13 anos. Então o Complexo do Alemão ele é uma favela que cresce para cima, né? É um morro, vai ocupando a montanha. E aí eu lembro dessa feira principal que tinha na entrada da favela, onde eu ficava lá trabalhando na feira. Mas não era vendendo legume, vendendo fruta, verdura. Era literalmente abordando os mais velhos e as mais velhas para carregar aquelas compras de favela acima. E o Complexo do Alemão ele é gigante, né? Se espalha, são vários bairros, 16 favelas. E normalmente, quando eu abordava alguém para oferecer ajuda, quem aceitava era justamente quem morava do outro lado da favela. E aí, isso, hoje, refletindo esses processos, né? Eu vejo que tem 3 pontos centrais daquele período que se somam com a minha vida hoje. A primeira é que eu era tímido, eu tinha muita vergonha de falar e eu precisei quebrar isso nesse processo de enfrentamento das desigualdades pela sobrevivência, de abordar as pessoas e convencer elas a deixar eu ajudar a carregar sua compra, né? Isso quebrou essa timidez, esse processo. Como é que você fazia? Eu abordava, e aí, senhora, posso ajudar a senhora a levar sua compra para poder me dar um trocado, deixa eu dar uma ajuda, tá pesada a bolsa, deixa que eu levo para você. Olha, a senhora mora, vamos lá. Já ia do lado conversando, não, deixa que eu levo, vou ajudar a senhora. Convencimento, né, digamos assim. E aí perdia, de certa forma, uma timidez. Um segundo ponto é que, como eu falei, normalmente quem aceitava ajuda nunca era quem morava perto, era quem ia pro outro lado da favela. E nesse processo, refletindo naquele período, eu passei a conhecer a cartografia real do Complexo do Alemão. Entender que o Complexo do Alemão tem lugar que tem árvore, tem lugar que tem barraco de madeira, tem lugar que não tem o esgoto a céu aberto e outros que tem bastante. Então, entender, né, as diferentes realidades dentro da própria favela, eu acho que foi um segundo ponto. E o terceiro e principal, né, é ouvir a história do lugar onde eu vivo por essa ancestralidade viva, né?
aquelas pessoas ali. No primeiro momento você leva a compra, no segundo momento você já troca uma ideia, no terceiro momento você já é quase como se fosse a sua cliente, então ela te dá a compra e já nem vai mais com você, ó, fulano tá em casa, deixa lá em casa. Vai criando fidelidade no rolê, né, da parada. E aí eu ouvia nessas pessoas, conhecia esses mais velhos, essas mais velhas. Eu acho que isso foi muito central também para esse período curto, né, entre infância, adolescência e juventude, que se misturam. Além do meu pai e da minha mãe, eu tive a sorte de, nesse corre todo, ter esses mais velhos e essas mais velhas também como outros pais e mães que sempre me olhavam nesse cenário conflituoso e, ó, não é pra ficar na rua até tarde, não é pra ficar, não é pra fazer essas coisas, não. Tipo, nunca deixando ir pra um caminho onde a minha realidade poderia ser totalmente diferente da que a gente tá hoje, né? E dentro dessas ancestralidades vivas que você falou que você encontrou, alguma história assim que você lembra com mais carinho, com mais... Cara, tem várias, né? Mas eu acho que uma central, né? É a Dona Lúcia, que ela tinha... Não tinha Dona creche. Lúcia. É isso. Não tinha creche, né? Eram casas-creches na favela. Então, às vezes, meu pai ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar, a gente ficava nas casas mais próximas, que eram como se fossem as creches hoje, né? E aí, tinham muitas crianças que ficavam juntas dentro dessa senhora que recebia uma ajuda dos nossos pais, das nossas mães, para poder cuidar da gente, enquanto eles também estavam nas suas correrias, né? Eu acho que esse período é bem legal porque tem vários jovens que cresceram comigo, né? Amigos desse período, mas que a gente meio que considera uma irmandade, né, daquela época, onde durante muito tempo a gente conviveu junto na casa de uma pessoa que ficava cuidando da gente. Eu acho que é um ponto central. Mas também tem a linha do tempo de pessoas mais jovens, né, mas que também foram importantes, porque quando a gente pensa essa linha do tempo da idade, 14, 15, 16 anos, na nossa cabeça, né, o normal deveria ser uma pessoa jovem, uma pessoa experimentando coisas da vida, estudando, sonhando para onde vai. Eu já estava bem desenvolvido na correria, aí quando você pega a feira, depois de um tempo, vendi pastel, vendi chapéu, boné, né, fiz vários corres nesse processo curto, né, nessa transição de adolescência à juventude, e justamente nesse período também, né, aí vai avançando os anos, 2006, 2007, é quando a internet chega no Complexo do Alemão. Então acho que tem algumas marcações na minha vida que era a infância nessa correria, descobrindo o que é a favela, o confronto, as amizades, criando, né, as conexões que existem até hoje com aquela realidade. No segundo ponto é a correria. Pô, quero comprar alguma coisa, quero me virar nos 30, ter alguma coisa própria, e aí trabalha na feira, começa a vender coisa na rua, vai experimentando microprocessos de gerar renda. E depois chega a internet. Isso já é por volta de 2006. E aí eu acho que começa o ponto de marcação central na minha vida para construir a trajetória do que vem até hoje, né? Porque a internet, ela chega no Complexo do Alemão através de projetos sociais, obviamente, né? E aí... Antes da gente entrar na internet, Tá. Você falou, a internet é um ponto de virada. É um ponto de virada. Um ponto de inflexão e tudo, onde provavelmente você consegue ganhar escala, consegue fazer uma Sim. série de outros projetos que antes, Isso. sem essa ferramenta, não seria possível. Mas você falou da Dona Lúcia. Dona Lúcia era uma dessas mulheres que recebiam crianças na sua casa e aí tinha ali, fazia uma espécie de creche, né? Isso aí. Fora a Dona Lúcia, seus pais são do Rio de Janeiro mesmo? Meu pai é paraibano, né? Na Certo. verdade, veio pro Rio de Janeiro muito cedo, com a minha avó, com o meu avô, nessa leva, né, de tentativa de vir pro Sudeste para ter mais acesso a algum dinheiro, a trabalho, melhorar de vida. A minha mãe, sim, é do Rio de Janeiro mesmo, ambos, né, moraram a vida inteira no Complexo do Alemão, hoje são separados, cada um tem o seu parceiro, então, tipo, né, e eles se separaram comigo ainda jovem também, então sempre tive essa experiência de dois lares, né, de você se desenvolvendo muito rápido, né, de ir pra casa de um, de ir pra casa de outro, de começar a fazer as coisas de forma mais independente, mais sozinhos, mas basicamente desde 33 anos, né, todo mundo cria do Complexo do Alemão. Claro. A correria deles qual que era? Meu pai é pedreiro, sacou? Até hoje, a vida inteira não terminou o ensino médio, nem o ensino fundamental, foi muito na correria. O trabalhar pela nossa sobrevivência sugou muito dele, né? As possibilidades, os sonhos, as perspectivas. Até hoje, por exemplo, ele não tem uma casa própria. Agora que ele conseguiu se aposentar com muita luta, né? Mas ainda, né, a correria dele, a doação dele foi muito forte, né, para que a gente conseguisse... Eu tenho uma irmã por parte de pai também, para que a gente conseguisse
ter um pouquinho mais de qualidade de vida nesse cenário da desigualdade que ele. E por isso muito se sabotou do processo da construção da vida dele, né? Então ele ainda não tem uma casa própria. Minha mãe também mora no Complexo do Alemão, tem uma casinha própria dela e não tá trabalhando atualmente. Esse é o corre. E a correria dela antigamente, quando você era criança, qual que era? Isso aí. Minha mãe ficava muito do lar, né? Quanto era esse revezamento, meu pai nessa correria, mas ela sempre vendeu algumas coisinhas dela. Depois de um tempo ela chegou a trabalhar de camareira, ela sempre foi experimentando, né, a possibilidade de geração de renda e também me conectando em alguns trabalhos. Então eu trabalhei no supermercado da favela, eu trabalhei na papelaria da favela, eu trabalhei em alguns locais. Meus primeiros empregos, né, do informal na feira a ser dentro de um espaço com CNPJ foram dentro do Complexo do Alemão. Quer dizer, de uma forma ou de outra, essa correria do comércio, da venda, de se comunicar, de falar, isso estava presente desde o começo ali, através da sua mãe, né? Que você falou que mesmo sendo do lar, ela estava trabalhando como a grande maioria das mulheres no Brasil faz, né? Exatamente. Também, boa parte da renda da família vem delas e dessa jornada dupla, né? Agora, assim, eu já trabalhei como vendedor também, eu vendi prata na rua, né? Irado. E aí, assim, as pessoas acham que trabalhar com venda é igual, mas não é diferente. Vender pastel é diferente de vender chapéu. É isso. Né? Eu lembro que você ia comprar os anéis, você tinha que se preocupar. Isso foi em Hong Kong, né? Então, eu morava em Hong Kong e o dedo da chinesa era muito mais fino do que o dedo de uma ocidental. Então, você corria o risco de você ir lá na Tailândia comprar prata e ficar com tudo, sacou, na mão, porque não cabia no dedo das pessoas. Caraca. Então, são pequenos detalhes, fazem muita diferença. Quais as diferenças que você foi percebendo assim, entre vender pastel, entre convencer uma pessoa a carregar as compras ou trabalhar no supermercado? Quais foram as diferenças dessas pequenas vivências? Eu acho que é a estratégia de como você apresenta isso, né? A narrativa de fato. Estratégia e narrativa. Então, por exemplo, na feira era isso, a abordagem e o convencimento, né? Quase sem dar tempo da pessoa falar. Deixa que eu levo a sua bolsa. Pô, mas tá tão longe, eu te ajudo. Não precisa me dar muita coisa não, só um trocado. E aí a senhora até pode voltar mais rápido para fazer outra compra. No boné, você já... Pô, botar na cabeça da pessoa, já mostra no espelho, ficou maneiro, quer ver esse outro e tal, né? Vai dando aquilo como da própria pessoa, já é seu, experimenta aí. A pessoa tem aquela sensação. O pastel, né, era aquele lance de botar mais recheio, ó, é um pastel mais cheio, é um pouquinho mais caro, 50 centavos mais caro, mas ele é mais cheio, pode conferir e tal. E a narrativa sempre como ferramenta central do convencimento ali, né? E a apresentação do produto. Você se vê, então, como um construtor de narrativas, como uma pessoa que olha o mundo e fala, peraí, deixa eu ver qual o caminho que eu quero seguir, por onde que eu vou. Também, mas eu me vejo principalmente como um experimentador de possibilidades. Experimentador de possibilidades. Explica mais pra gente, o que é isso? Quando a gente vê aí uma apresentação dessa que você faz, e tem muito mais coisas que eu faço hoje, eu fui pulando, né, de diferentes situações, justamente experimentando como elas poderiam me ajudar a evoluir, mas também servir de ferramenta para eu trazer alguma coisa para dentro da minha casa e da favela como um todo, né? Então, como é que os espaços que eu passo, que eu circulo, que eu passei, poderiam me trazer um crescimento individual, que esse crescimento individual seja financeiro, seja de conhecimento, mas que também eu pudesse, a partir disso, usar para aplicar algo dentro da periferia, né? Então, esse lance da coletividade, a desigualdade como start, né, ela sempre foi presente. Então, esse pensar coletivo ele faz parte, porque, por exemplo, na própria feira era um grupo, a gente se revezava, né? Quando estava levando uma bolsa, já tinha outra ali. Era quase que um ponto, né? Quase como você trabalhar numa loja comum e você é o da vez. E às vezes tinha gente que fazia bastante entrega, tinha gente que não. A gente juntava as coisas, dividia a comida. Então, esse senso de coletividade pela sobrevivência sempre existiu. E aí eu digo experimentador de possibilidades porque eu nunca me furtei de ir nos lugares para ver o que aquilo poderia de fato somar no que eu faço. Então eu trabalhei, como eu falei, nessas correrias, mas eu já trabalhei dentro de canal aberto, como a própria Globo, fazendo documentários. Eu já trabalhei nos comércios da favela, né? Eu já estive em reuniões, por exemplo, com pessoas que estão ou já estiveram em mandatos políticos. Então eu sempre experimentei, bora ver se tem algo bom para sair dentro daquele processo, e se não, eu pulo e tudo bem, vamos seguir em outra correria, mas sempre tentando ver o que aquilo somaria de fato em alguma evolução para mim e para o meu lugar. Inclusive, esse é o primeiro podcast que você participa. É o primeiro podcast que eu participo, cara. Muito curioso, né? Bem interessante, porque
Além das Experimentando uma nova possibilidade. Experimentando novas possibilidades. São várias correrias, né? São várias situações das quais eu estou envolvido. E o podcast em si, muitas vezes já tinham me convidado. Vamos participar, isso e aquilo, só que eu sem agenda, sem tempo. E o que a gente vai falar é mais do mesmo. Vou falar do que todo mundo já sabe. E aí quando você traz essa proposta, né? Quando a galera fala do que é o Meu Nome é Correria, que é pra falar uma parada, né, mais introspectiva, contar a linha do tempo da trajetória, eu falei, pô, isso aí é legal, ninguém nunca me falou, me chamou, né, pra fazer essa troca aí. Corte, hein? Aí eu achei da hora. Essa é a frase que você vai mandar pra todo mundo que a gente for convidar, a gente vai mandar essa. Muito bom, amei. É isso. Não, genial, cara, genial. Aí tem a coisa da internet, a gente vai chegar na internet. De uma maneira geral, me corrija se eu estiver errado, a gente vai entrar agora nesse capítulo da internet. Teve esse momento inicial de um corre que é um corre pessoal, vamos dizer assim. Sim. Que é descolar uma grana na feira, fazer o supermercado, e achando caminhos de geração de renda que imagino que, eventualmente, pela situação da sua família, você compartilhava essa geração de renda também com seu pai e com a sua mãe. Mas a gente gostaria de entender como é que surgiu, como é que despertou essa... Você fala de desigualdade, mas a desigualdade você só percebe quando você vê o outro lado. Sim. Então, se você está inserido naquele universo, durante muito tempo você não tem noção que existe uma desigualdade. Para você, a vida é daquele jeito. Exato. Então, o que eu gostaria de entender é como você despertou para a desigualdade? Quando foi que você viu a riqueza? Quando foi que você viu, não, peraí, mas o Estado age diferente aqui. Olha o que o Estado fez aqui, lá no Complexo do Alemão ele não faz. Sim. E aí a gente entra também na internet. Não sei se foi junto e tal, mas vamos nessa. É por aí. Cara, eu gosto muito de falar que a favela me salvou, né? Uhum. Em todos os sentidos. Então, no Salvou início... do poder público ausente, né? E me trouxe, né, os saberes e as vivências para lidar com todo esse processo. E quando eu digo a favela me salvou, é desde a tia Lúcia, que cuidava do coletivo de crianças para os nossos familiares irem trabalhar, até pelos projetos e pelas experiências positivas que eu fui conhecendo dentro da favela e que foram me moldando de saberes críticos, né, e de um olhar mais atento, mais astucioso para a realidade que a gente vive. Então, 2016, virada de governo, acesso à internet chega. Eu visitava um cyberespaço que era comandado pelo Elcimar Lopes. E agora eu vou falar de nomes, né? Tem meu pai, tem minha mãe, tem Dona Lúcia. E tiveram pessoas específicas que me trouxeram para o ponto onde eu chego hoje. E nisso que eu digo que a favela me salvou. Através das suas lutas e resistências e através das pessoas que fazem esses movimentos dentro daquele espaço. Então, em 2006, eu frequentava esse espaço que era gerido pelo Elcimar Lopes, um dos poucos pontos de internet que tinha do Complexo do Alemão. E era aquela idade de 16, 17 anos e tinha um fluxo, né, na sociedade como um todo de evolução das coisas, inclusive da evolução do próprio tráfico dentro da favela e da evolução de como aconteciam as operações policiais e o aumento do nível de violência nesse processo caótico evolutivo. E aí eu tive muitos amigos que foram, infelizmente, né, também pelos ambientes de sobrevivência, se envolvendo com o varejo das drogas, com essa realidade da ilegalidade, e aí desapareciam da escola, começava, pô, cadê fulano, nunca mais veio, pô, tá envolvido, tá na correria vendendo droga para sobreviver ou para se sentir alguma coisa. E aí tiveram muitas pessoas que foram nesse fluxo, e a internet talvez tenha sido um dos pontos que também não me fez ir para esse mesmo fluxo. Porque quando eu conheci, aí naquela época, né, bate-papo, MSN, Orkut, jogos, né, início de alguns jogos, aquilo virou um mundo muito curioso na minha cabeça. Eu falei, cara, como isso existe? Como é que eu posso entrar num lugar e conversar com uma pessoa, estando aqui no Complexo do Alemão, e a pessoa está em outro lugar do Brasil ou do mundo, e a gente está trocando ideia? Aquilo me encantou de uma forma muito gigante. E aí esse espaço, né, essa figura, o Elcimar Lopes, era o espaço Infogrota, na localidade Grota do Complexo do Alemão. E aí o Elcimar via que eu já era desenrolado, já tinha passado por esse processo, feira, vender coisa, etc. E aí o Elcimar via que eu ficava ou na Lan House, quando fazia um trocado, pagava tempo na Lan House, ou quando não, ficava perto, que é a região onde eu moro, da Grota, trocando ideia com os moleques, inclusive alguns deles já envolvidos com crime. E aí o Elcimar
teve aquele start de tipo, eu vou envolver ele de alguma forma aqui para que ele não fique do lado de lá. Ele já me perguntou, né, cara, você tá se envolvendo também e tal, etc. E eu falei, não, cara, essas pessoas são minhas amigas, a gente cresceu junto, infelizmente eles estão ali, eu quero saber por que eles estão ali, mas não, eu entendo que não quero fazer parte daquele processo. E aí ele vinha e falava, mas você sabe que se a polícia entra, ou qualquer pessoa que passe, vê vocês junto, o menino tá com uma arma perto, você tá junto também, né? E aí começou a me puxar, ele falou, você quer ficar, vou passar a não te cobrar aqui no cyberespaço e vou te ensinar a fazer umas coisas. Que da hora, e aí me cara. ensinou, naquela época, coisas que hoje são óbvias, mas não eram, né? Digitar um texto, imprimir uma coisa, fazer um currículo para alguém, e aí ele ia me ensinando, me dava tempo gratuito e começou a me dar uma graninha também pelos trabalhos que eu fazia e foi me envolvendo naquele espaço. E aí eu comecei a ficar muito mais ali do que em qualquer outro lugar. E aí, acelerando a história, democratizou, né? Começou a ter mais acesso a recursos para favelas e periferias, outros espaços daqueles foram surgindo e aquele que a gente frequentava começou a perder clientela, começou a ter dificuldade de se manter, de se pagar, e aí a gente juntou uma galera que frequentava aquele espaço e pensou, o que a gente pode fazer para esse lugar não fechar, já que tem tanta importância na vida de todo mundo? E a gente resolveu criar um evento. E aí, para falar desse evento, eu vou só fazer um adendo aqui que é interessante desse período pré essa virada. Junto com a molecada que eu cresci, o que fazia sucesso já naquela época? Era o rap. Começaram a surgir aquelas maquininhas jukebox tocando música, né? O funk sempre fez parte da nossa realidade, mas o rap também começou a chegar de forma profunda, principalmente através de Racionais MCs. E aí tem um lance curioso, né? Que a gente mais jovem sempre quer andar com quem é mais velho. E a ideia que a gente percebeu é que para andar com as pessoas mais velhas, a gente tinha que saber cantar rap. E aqueles raps que tinha letra de 11 minutos. E como a gente ia aprender aquilo, né? E aí tinha um processo que a gente fez, a mãe de um de nós tinha tipo um toca-disco, um toca-fita, um Discman, uma coisa de época aí, né? E tinha um CD, um disco de Racionais. E a gente juntou a galera e a gente ficava ouvindo Racionais e escrevendo, literalmente, sem nem saber as palavras direito, sem nem saber se estava escrevendo certo, mas a gente ficava literalmente escrevendo, ouvindo papel e caneta para poder fixar aquelas letras enormes na minha cabeça, né? E eu gosto de dizer esse processo porque, obviamente, eu fiz com muita luta ensino médio, ensino fundamental, não fiz ensino superior, e tive, né, professores e professoras muito importantes, mas esse processo de ouvir o rap, de escrever rap, transcrever, né, para tentar se enturmar com a galera mais velha da favela, também foi um processo muito forte de alfabetização na minha vida. Então a gente fez isso durante muito tempo e eu acho que isso trouxe presença até na minha oratória até hoje, porque muitas vezes eu falo e você vê que as coisas, elas às vezes circulam, mas elas se conectam em algum momento. Então é meio que um freestyle da vida real e esse período ele tem muita importância na minha vida. E aí eu fiz esse corte porque com a agilidade da rua, do se vira, da correria, mais o rap, né? A narrativa, a fala, a oratória, ela evoluiu muito, assim como pensar, né? Quase que num processo de freestyle pela sobrevivência. E aí, quando o cyberespaço que a gente frequentava começou a perder clientes, a gente falou, vamos fazer uma festa. E aí a gente pegou a rede social que fazia mais sucesso naquela época e resolveu fazer uma festa com o nome dela, que foi a Orkut Fest. E aí eu comecei a usar estratégias de rataria e de comunicação que eu nem sabia que tinha ainda, para fazer aquela festa bombar junto com a galera. Então o primeiro ponto foi criar uma faixa para colocar nos entradas da favela, né, com frases que vinham obviamente da estrutura de rap. Então, que tal você encontrar online quem você só conhece na internet? Venha para Orkut Fest. Começamos, né, a versar sobre a coisa e também teve uma estratégia muito legal que foi, a gente pegou as pessoas que mais tinham contatos da favela no MSN e a gente começou a não cobrar para aquelas pessoas usarem o espaço, mas em troca elas nos dariam o nickname, um espaço que tinha ali para elas colocarem uma frase, divulgando a festa. Resumindo a história, no dia da festa, a festa bombou, foi um sucesso, a gente conseguiu grana para pagar aluguéis, para trocar computador, fazer manutenção das coisas e acontece na minha vida o primeiro rótulo, né? Eu passo por vários rótulos ao longo da minha existência e pela primeira vez veio um que era o de produtor cultural.
Então, no dia seguinte, na favela, a galera começou a abordar. Quando que vai ter o Orkut Fest? Quando vai ter aquela festa? Eu acho que foi a minha primeira viralização, assim, digamos, hiperlocal na favela, foi através da Orkut Fest. E a gente seguiu fazendo por alguns anos, inclusive, essa festa, e ela não só, durante algum momento, manteve a estrutura desse cyberespaço, como também começou a gerar renda para o time também. E a gente saiu dos acessos do Complexo do Alemão e rodou pelas casas de shows dos bairros mais próximos, né? Inclusive trazendo grandes atrações e etc. Então esse é um ponto de virada, né? Não literalmente de uso da internet apenas, mas quando o espaço onde eu acessava a internet começou a falir, a gente sai do on e vai pro off, né? E passa a produzir evento para manter aquela estrutura de espaço. Pô, muito legal, cara. Loucura. Incrível, é. Não, você falando aí, eu lembrei de várias coisas. Eu lembrei de um filme chamado Be Kind Rewind, que é uma videolocadora que tá falindo, justamente, tá perdendo a clientela, os caras começam a fazer filmes. Eles próprios. Eles próprios começam a filmar as coisas para conseguir manter a clientela. Não, incrível, muito legal. Aí, primeiro chapéu, né? Você chamou Primeiro de rótulo, chapéu, então é o que a gente aqui tem chamado de um chapéu, né? Seu chapéu de produtor cultural e tudo. Incrível, pô, puta história interessante. Mas você usou uma expressão que eu não conhecia, minha primeira rataria. Rataria, né? Uma coisa do... Conta como é que é isso. Eu não sei se é uma coisa de Rataria Brasil, não de correria, né? mas é uma coisa carioca, favela, né? Então, tipo assim, pô, é rataria. É uma pessoa que se vira em qualquer situação, né? Tipo, literalmente um rato acuado, ele dá um jeito de se virar, de encontrar um caminho, de encontrar uma saída. E isso virou uma gíria popular nas periferias, né? Pô, moleque é maior ratão, rataria. Se vira, correria, né? É rataria, correria. Quase eu achei que era uma mistura de hacker com alguma coisa. Hacker com rato. É mais a sobrevivência mesmo. Rataria. Muito bom, cara. E quando foi que você desenvolveu o seu primeiro, não sei se é um jornalzinho, seu primeiro blog, que você começou a fazer uma espécie de crônicas do que estava acontecendo no Complexo do Alemão, né? Maravilhoso. Isso aí é a sequência, É nesse né? momento aí? É essa sequência. A gente produziu os eventos. Certo. Há alguns anos. E aí a vida foi seguindo. Pessoas tiveram filhos, pessoas foram estudar, pessoas se mudaram da favela. O grupo meio que se desfez. Você continuou lá. Continuei lá. Desse desfazer, algumas pessoas resolveram, pô, vamos fazer outra coisa agora. A gente estava fazendo evento, estava dando certo, vamos pensar outras soluções. E aí você tinha o Elcimar Lopes, que me puxa para esse espaço, e nesse segundo ponto entra a Natália Menezes. Natália também fazia eventos com a gente, e aí quando o grupo se desfaz, cada um vai para sua outra correria, né, individual, ela fala, vamos fazer algum outro trabalho visando a favela? Deu muito certo manter esse cyberespaço, vamos pensar que outro ponto a gente pode fazer. E a gente resolveu trabalhar com lixo. A gente criou um grupo que se chama Descolando Ideias, existe até hoje, e basicamente a gente queria pensar soluções para o lixo dentro do Complexo do Alemão, porque é um grande problema até hoje, era pior no passado, e choveu, encheu, era aquele caos eterno que sempre acontecia. E aí a gente pegou emprestado uma câmera na Associação de Moradores, bloquinho de papel, e a gente abriu um blog, literalmente, onde a gente começou a escrever, mapear pontos de lixo, pensar dicas e estratégias do que se fazer. Só que tem um ponto marcante aí, de novo, né, na virada da minha vida, que quando a gente ia, tinha alguns jovens, né? Éramos quase 5 pessoas, mapeando, andando pela favela, uma câmera, um bloquinho de jornal, um bloquinho de papel, as pessoas nos associavam a jornalista, a construção de matéria. E aí, nesse processo, a gente começou a ser muito abordado por moradores e moradoras, principalmente mães, mulheres, relatando situações relacionadas à violência. Então, pessoas que tiveram as casas reviradas durante uma operação, pessoas que têm parente desaparecido, ou mesmo parente preso, mas que não tem informação, não sabe o que fazer. Então, a estrutura, de novo, né, da violência, da desigualdade e a ideia dos direitos humanos começa a entrar mais firme na minha vida nesse processo, porque muitas daquelas pessoas eu conhecia e aí eu não sabia que estava acontecendo essa realidade na vida dessas pessoas. E as pessoas começam a trazer essas demandas e tal, e etc. E aí eu começo a querer falar disso também. Calma aí, vamos falar do lixo, mas vamos tentar entender onde estão as pessoas, por que a casa das pessoas foram reviradas, o que está acontecendo. E aí, Como chamava esse blog?
É o Descolando Ideias, Ah, até é o hoje Descolando acontece. Ideias, Né? E aí, nesse processo de Descolando Ideias, etc., foi quando a gente ganha um rosto institucional, e aí entra um segundo rótulo, né, um segundo chapéu, que é o de comunicador popular, jornalista periférico, né, vários nomes que vão vindo a partir da gente usar a rede social para gerar alguma comunicação da favela para a favela inicialmente. E aí, nesse processo, a gente se conecta com as outras instituições que existem no Complexo do Alemão. Raiz em Movimento, Educap, umas instituições antigas. E no Raiz em Movimento eu conheço o professor Alan Brum, né? Já é mais uma pessoa na minha vida. E o Alan Brum... Elcimar, Natália Menezes, Alan Brum agora. E o Alan Brum, né, cara, Raiz em Movimento é uma instituição muito antiga no Complexo do Alemão e também sempre trabalhou com essa perspectiva de direito, pesquisa, urbanização, tinha uma incidência mais profunda em pensar a estrutura da favela e o direito das pessoas da favela. E aí eu comecei a trocar ideia dentro desse espaço, falando que eu queria poder ajudar essas pessoas que estavam pedindo ajuda, tal, e etc. Muita coisa foi se plugando e aí surgiu um curso na época que fez toda a diferença na minha vida, e aí plugam-se outros dois nomes, né, que é a Eliane da Redes da Maré e a Julita Lengruber do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, e porque nessa junção Redes da Maré, o CESEC, que é esse Centro de Estudos, e o Raiz em Movimento, eles fizeram um curso juntos dentro da Universidade Cândido Mendes, mesclando saberes universitários e os saberes orgânicos da periferia no campo do direito, e esse projeto se chamava Mecanismo de Acesso à Justiça e Conhecimento em Direitos, lembro até hoje do nome completo. E aí, esse é um período onde, na estrutura da sociedade, está chegando um Twitter, está chegando um Facebook, e eu acesso esse curso. Esse curso, ele transforma a minha vida, porque eu passo a ficar 1 ano e meio dentro do ambiente universitário, mas sem a violência que muitas vezes esse ambiente é, para quem vem da realidade como a minha, para a realidade de pessoas negras, indígenas, periféricas, porque tinha essa mesclagem, né, dos saberes universitários e da periferia, ocupando também o lugar professoral dentro daquele espaço. E aí eu fui tendo acesso, né, a várias informações sobre o direito, coisas básicas, coisas óbvias, como não existe mandado coletivo, tem que ter seu endereço, o policial tem que usar o nome da farda, você tem esses direitos, esses deveres, e aquilo era incrível, e eu achava que, como a gente não sabia daquelas informações, que todo mundo tinha que saber daquelas informações, só que era uma linguagem difícil, por mais que tentava simplificar, era a linguagem do direito. Só que a gente recebia muito material de estudo que ficava com a gente para a gente poder revisitar sempre que necessário. E desde os primeiros dias das aulas eu falei, caraca, mais pessoas têm que saber disso e eu preciso simplificar esse processo. E aí novamente eu volto para a poesia e para o rap. Então eu ia para a escola, para o projeto dentro da universidade, aprendi aquela coisa, quando eu decorava, tentava transformar em poesia, tentava transformar em rap, em postagem no Twitter, em postagem no Facebook, e aí que começam pequenas viralizações. E usei isso também no off, né, com os outros jovens, com a minha rede, para poder tentar transmitir algumas experiências do direito para esses jovens. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa aqui de poesia. Acho que tinha uma assim, ó. Nessa cidade sangrenta, violência da Ibope. Muito lucro e discurso em cima do sangue do pobre. Direitos humanos garantem o direito à vida. Segurança, educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, alimentação, igualdade, previdência social, proteção, liberdade, universalidade, pois se aplica a todas as pessoas. Indivisibilidade, não se fragmenta a coisa. Interdependência, por ser indispensável, imprescritível para sempre. Inalienável, pronunciação difícil, apenas palavras, pois nas favelas todo dia elas são violadas, atropeladas por quem diz servir, proteger, atropeladas por quem deveria fazer valer, tá tudo errado, tudo ao contrário, é caos formado, tantos amarildos aí sumindo ou sendo assassinados. E aí o que era isso? Eu escrevia esses raps, eu imprimia, escrevia esses raps, imprimia esses raps e fazia roda de rima com a molecada. Sim. Então a gente lia e aprendia, gravou, quando gravou o rap, interdependência, todo mundo gravou, aí a gente ia trabalhar palavras. O que é interdependência? O que é isso, aquilo? Então, além de aprender, eu trazia também para quebrada no processo formatório e compartilhava com a galera, além de usar as redes sociais para disseminar as informações quase que ao mesmo tempo que eu aprendia no curso de noite, no outro dia de manhã eu estava jogando nas redes, e aí acontece um segundo processo de viralização, assim, digamos, da minha imagem, do meu nome, né? Uhum, que da hora, cara. Loucura, né? Sabe uma coisa que eu fiquei... Quando você falou, eu falei, caralho, enxerguei assim, você falou, né, que as pessoas começavam a parar, eu falei, caralho, o menino que antes
percorria ali as feiras do Alemão abordando as pessoas para ver quem precisava, né, para levar a compra, passou a ser abordado por essas mesmas pessoas, né, cara? Com sua câmerazinha e seu bloquinho. Curioso. Para saber desses corre, louco, né, loucura, cara? Mano. E como é forte, às vezes um lápis. Pois um bloco, você fala, caralho, é um jornalista. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda, é um alto-falante, alguém que pode me ajudar a levar a minha história para frente. Pô, é incrível, hein, cara? E essa muito legal também, essa a maneira como você usou o rap, né, para promover as ideias, né, que eram importantes ali, você espalhar dentro da comunidade e tudo. Me lembrou dos indianos também, né? Me lembrou dos Vedantas, das coisas que eram passadas oralmente, né? Cara? Você coloca todas as mensagens que tem que ser colocadas, você vai decorando aquilo e passando para as outras pessoas antes mesmo da escrita. Uau, cara! Poxa, então a gente já vimos o chapéu de produtor cultural, já vimos o chapéu de comunicador, que você chamou, comunicador popular, né? E aí teve uma segunda viralização. Antes de você chegar nessa segunda viralização, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os backlashes também, né? Tipo, pô, beleza, você vira um comunicador ali do que está acontecendo dentro do complexo do Alemão. E a gente sabe que muita coisa está acontecendo ali, abuso de poder, ausência do Estado, né? Represálias, você sofreu alguma coisa? Como é que foi? Você tem esse canal de comunicação, você começa a falar sobre essas coisas, cobrar, fazer denúncias e tudo mais. Muitas vezes tem uma reação também adversa, né? Boa. Nesse Boa período, não, péssimo, mas vamos lá. Nesse processo, as coisas vão acontecendo. E aí, fui pulando de um coletivo para outro, fundando coisas, tendo ideias, startando e aproximando mais pessoas para fazerem outros corres sociais dentro do Complexo do Alemão. Minha Você imagem... é aquela faísca, o cara que chega lá e põe fogo e vai para um outro lugar. E vai criando e vai circulando. E aí, nesse processo, ganhando visibilidade, fazendo denúncias, vestindo cada vez mais o chapéu, né, do direitos humanos, né, caracterizado aquela imagem ativista de direitos humanos por conta das denúncias relacionadas à violência. Isso tiveram vários processos, né, de situações graves, né, a maioria, por incrível que pareça, vindas mais por parte do Estado. Então, por exemplo, quando a favela foi ocupada num processo chamado pacificação, né, a invasão do Complexo do Alemão e aquele período de permanência da polícia, tiveram muitas situações... Aquelas imagens clássicas, né? Isso aí, 2010, da fuga correndo, dos caras. saindo de um lugar para o outro. Isso aí, teleférico depois, todo esse processo, né? Teleférico que inclusive hoje não funciona mais, né? Mas nesse período, não tinha uma política pública de inclusão ou de desenho de fato de nós, moradores e moradoras, sendo incluídos no processo de planejamento, sendo vistos como pessoas a serem asseguradas, a terem seus direitos garantidos. E foi mais, tanto que a gente vê hoje a falência, né? Um processo que pensava os mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, aquele momento para empacotar um Rio de Janeiro e vender, né? Tanto que hoje a gente tem os empresários, o próprio governo daquele período, todos presos. E aí esse processo refletiu de forma muito violenta para nós, ainda no durante, né? Antes da gente ver esses desfechos. Então, você já tinha uma realidade de favela, onde nesse campo da desigualdade se fortaleceu uma estratégia de crime organizado dentro daquele lugar, e aí você coloca um outro grupo sem um preparo profundo daquelas pessoas para lidar com uma realidade diferente do que é fora da cidade, né? Mais desigualdade, mais situações, né, intensas, mais possíveis conflitos, e aí você coloca esses dois grupos juntos e eles passam a se enfrentar em qualquer esquina, em qualquer beco, em qualquer viela. Então ficou um pouco mais complexa a situação. Só que aí nessa ausência de treinamento, você coloca muitas vezes esses policiais como a ferramenta de solução de tudo dentro daquela realidade, quando na verdade deveria ser pensado apenas o campo da segurança e com muitos cuidados dentro da ideia de segurança. Só que aí você dá total liberdade a essas pessoas, e aí regularizava coisas da cultura, realizava, era com eles que você tinha que pedir, né, para fazer qualquer processo que fosse não só relacionado à segurança pública, e começaram a ter algumas situações, algumas crises, né, por conta desse processo. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico e básico que eu dou em vários processos, pega a tiazinha que vende comida ali na favela. E aí, obviamente, tem os moleques que são envolvidos com tráfico.
Normalmente essas mulheres que ia lá na tiazinha, comprava a quentinha dela, pagava, tinha menorzinha ali do lado, aí paga uma comida para essas crianças também. Os policiais da UPP faziam o contrário, ao invés de ser exemplo, não davam esse exemplo. Muitas vezes iam nessa tiazinha, e aí ao invés de comprar a quentinha dela, não queria pagar a tiazinha. E aí depois de um tempo tiveram alguns policiais, né, alguns grupos que vão surgindo dentro do todo, né? E aí começaram a perceber, a pessoa que tem parente preso, que ia pra visita na cadeia, começaram a querer pressionar pessoas, extorquir, sabe? Tiveram violências que startou ainda mais o conflito, e isso muitas vezes caiu no nosso colo. Pessoas que trabalham com ativismo, com os direitos humanos, as instituições locais. E a gente começou a fazer algumas denúncias dessas situações graves, e aí a gente está denunciando uma situação que está acontecendo dentro do próprio território. Então, todo mundo sabia quem estava denunciando, né? Inclusive, esses policiais mais milicianos do que policiais. E aí, muitas vezes, eu passei por alguns processos de ameaça, algumas ameaças verbais, né? E aí, Raul Santiago, te conheço, hein? Só intimidação de rua. Tipo, você tá passando na rua, cara, tá passando. de olho. Ou outras, umas mais diretas, né? Eu vou escrever teu nome numa bala, hein? E não sei o quê. E aí, não só quando eu tô sozinho, né? Mas várias vezes com pessoas de dentro ou de fora da favela. Passei por algumas situações, tipo, eu tá chegando com um grupo e o policial filmar com flash mesmo pra mostrar que tá filmando. Várias situações, até uma vez que a gente denunciou um policial de alta patente que estava extorquindo uma região da favela, quase com prática de milícia mesmo, querendo, né, pedir dinheiro, querendo determinar muito como as coisas funcionavam na rotina comum das pessoas. E a gente foi para um enfrentamento público, né, Ministério Público, Defensoria Pública, virou um caso real a situação das violências que estavam sendo cometidas, principalmente pelo Estado dentro do Complexo do Alemão, e essa acarretou na situação mais grave de ameaça que eu vivi até hoje, porque alguns policiais foram, né, para a realidade, para a área que eu moro no Complexo do Alemão e começaram a falar alto o meu nome, né? E aí, o Raul Santiago mora por aqui, né? Cadê os caras do tráfico que estavam aqui, que o Raul falou que se eu viesse aqui eu ia achar eles? Então eles fizeram um trabalho muito... pressão muito grande, né, de dupla, com dois desfechos, né, o primeiro de dizer, eu sei onde você mora, eu tô aqui no seu beco, e um segundo ponto de verbalizar como se eu tivesse sendo o X9, né, como se eu tivesse denunciado o tráfico e dizendo, cadê os traficantes que estavam aqui? O Raul falou que se eu viesse aqui eu ia achar eles, só que obviamente, né, muitos anos cria da favela, nesses processos, projetos, ninguém acreditava num BO desses, mas ficava nítido que estavam querendo me colocar em uma situação, ou com eles próprios, ou com a própria realidade local, para me silenciar ou me afunilar numa não possibilidade de continuar fazendo o que eu tava fazendo. E aí, nesses vai e vens, cara, nesses processos, eles ficaram muito indo no beco aonde eu morava, né? E a gente precisou sair daquele lugar, eu e a minha família, ficar um tempo fora até isso diminuir um pouco. Só que nesse processo de saída, surgiram alguns perfis fakes do meu Facebook. E esses perfis fakes, tipo, tinham o nome Raul Roberto, Raul Fernandes, qualquer sobrenome Raul, e postavam fotos do tráfico, e do tráfico atual, de molecada, não era coisa antiga, de gente que... fotos de inteligência. E aí, como se fosse eu postando, só que a narrativa, a legenda das fotos eram burras, né? Então dizia, olha aí os amigos do Raul Santiago que ele não denuncia, então não parecia que era eu que estava escrevendo, ficava nítido que era um perfil fake. Só que aí a gente denunciou um perfil fake, e aí surgiram outros, e aí a gente denunciou, começou a ter uma rede de perfis fakes meus, e depois com da minha esposa, tentando criar um clima de tensão muito grande, e aí eu consegui me conectar com uma instituição, né, que atua no Brasil e tem sede em Nova York, chamada Witness, que conectou o que estava acontecendo comigo com o Facebook, e aí o Facebook verificou o meu perfil. Foi a primeira verificação que eu tenho. As pessoas perguntam muito hoje, como é que seus perfis são todos verificados? Eu falo, pô, melhor você nem saber, porque vem por esse processo, não vai, né? por esse caminho, não. Só que eu tive que fazer um trabalho, né, mano, dentro da realidade que eu vivo, por isso que eu acho que, e minha imagem, ela se fortaleceu muito no campo da segurança pública por causa disso, porque eu nunca me furtei de falar da realidade que a gente vive. Então, muitas vezes a gente tinha uma reunião, as pessoas falavam, mas você já viu traficante? Você conhece traficante? Todo mundo fala, não, que não sei o que eu falo. Eu conheço, vi,
tem um monte de gente que tá ali dentro, sabe, que são meus amigos, eu trabalho hoje para que elas não estejam ou para que outras não estejam, mas é a realidade, sacou? E a gente precisa falar dessa realidade para construir soluções para elas, né? Então, muitas vezes eu participei de debates, até com figuras da segurança pública, muito polêmicos, porque eu nunca deixei de dizer a realidade. Cara, se eu disser que isso não existe, a gente jamais vai conseguir debater e construir uma solução de caminho. E eu falo isso tudo porque nesse processo dos perfis fakes, querendo ou não, quando verificou, eu tive que fazer um circuito dentro da favela de identificar essas lideranças envolvidas com tráfico local e dizer, galera, aqueles perfis fakes lá que estão fazendo, o meu original é esse aqui. Só esse que tem pontinho azul sou eu, o outro aí é a galera tentando queimar meu filme por conta do trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, são várias situações tensas diárias, né, com todos os lados que a gente vai passando, justamente por tentar fazer algo que é óbvio, que é denunciar um mal policial, alguém que veste a farda e acaba usando aquilo para fazer o mal, e assim mantém a revolta dentro da periferia, mantém a continuidade de outros jovens, né, que estão com a cabeça vazia, sem uma consciência crítica, querendo se vingar ou querendo, né, fazer alguma coisa sobre essa situação, e a gente mantém esse ciclo vicioso que nunca se soluciona. Cara, e como é que faz pra achar? Sinistro, né, cara? Sinistro, nossa. Que é isso, cara? Doideira, cara. Cria-se também falsos Raul Santiagos. Isso, porque o tempo é curto, né? Isso aí tinha que virar um livro pra gente trocar ideias profundas, mas nessas várias situações, né? Muitas vezes, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho mais velho, eles sabem o que tá rolando, né? Então, meu pai, muitas vezes, ficou muito desesperado com algumas situações de possíveis ameaças, chorando na rua, minha mãe, e aí é difícil, porque eles não tiveram o mesmo circuito que eu tive, né? De despertar de consciência crítica e acesso mais amplo à informação, e aí a gente acaba sempre caindo naquele senso comum de é melhor procurar um trabalho de carteira assinada, tá fazendo isso aí, não vai para lugar nenhum, tem que tomar cuidado e tal, e etc. E realmente, né, no início não tinha tanta visibilidade, era algo que só a gente que tava sentindo, né? Tem uma frase que diz, só o que a gente sente explica o que a gente faz. E a gente que tava fazendo é que sentia o rolê, que tava tentando mudar aquela parada. E aí tem um ponto interessante dentro disso tudo, né? Crises, ameaças, caos, mas as coisas avançando, visibilidade, se conecta com a Witness, essa instituição internacional. A Anistia Internacional também me ajudou muito nesse processo. Então, meio que a imagem e a marcação da figura de ativista de direitos humanos vai ganhando uma relevância nacional e internacional, ainda primeiro com os próprios movimentos sociais, né, em todas essas esferas. Só que aí tem um ponto legal que quando a gente está trabalhando também com a comunicação, porque em paralelo continuamos querendo falar de lixo, falar de coisas boas, disputar outra narrativa sobre a favela. E aí, a descrença da família, isso é perigoso, tá fazendo isso porque trabalho de carteira assinada, aquele mantra. Só que aí por isso que eu gosto de falar que eu sou um experimentador de possibilidade. Aí chega o jornal da Rede Globo e fala assim, a gente quer gravar uma matéria com o seu trabalho. Isso é por volta de 2013. E aí a gente tá na rua protestando, abaixa a Rede Globo, e não sei o quê, várias coisas. Mas aí chega essa possibilidade e aí você tem que pensar com a cabeça da periferia. O que comunica com a periferia? O que a periferia tá assistindo? Sacou? Não basta os meus achismos, das experiências que eu tive, achar que aquilo dialoga com a favela, porque a favela às vezes tá em outro rolê. E aí quando chega a possibilidade de fazer uma matéria com o jornalismo da Globo de meio-dia, que é o horário que tá todo mundo ali, a favela vendo TV mesmo no almoço, a gente falou do Descolando Ideias, falou desse trabalho legal que a gente estava fazendo e passou no jornal. E aí é muito curioso o poder da televisão, ainda nessa, até hoje também, mas ainda mais alguns 10 anos atrás, que quando passa na televisão a nossa cara, a gente falando isso e aquilo, isso vira chave em toda a realidade em toda essa realidade que eu contei. Desde o nível de como chegavam as ameaças por conta da polícia, a forma como os jovens que estavam envolvidos com o tráfico, com o varejo das drogas na favela, viam o nosso corre e dentro de casa. Meu pai e minha mãe falam, caraca, passou na televisão essa coisa aí que você tá fazendo. Então, né, sempre a comunicação como um start, cara, é caminho, comunicação de todas as formas que a gente possa fazer, é ferramenta, não tem como se ausentar de ocupar um espaço, principalmente quando você tem uma pauta, né, direcionada para falar, e isso também é um processo de virada de chave na minha vida. A primeira vez que eu passei na Globo, trouxe um nível de legitimação para um corre que a gente já fazia, que eu não esperava, sacou? E isso foi muito marcante também na minha leitura. Uhum. Isso porque você não viu ainda a legitimação que você vai ter depois que você sair daqui no Meu Nome é Correria. Isso, acredito muito. Bota fé, pai. Você é louco. Bom,
tem um arco aí bem claro, né? Tipo, o menino ali aprendendo as coisas dentro da comunidade em que vive, fazendo esse corre, né? Abordando as pessoas para ver o que podia trabalhar. Depois as pessoas passam a abordar você porque tem os problemas que elas gostariam de resolver, você passa a ser essa pessoa. Você passa a incomodar o poder público também, porque você está falando a verdade, tem gente que não gosta disso, começa a te atacar. O pessoal tenta jogar você contra os seus amigos que estão trabalhando no crime, né? E aí, de repente, você continua com o seu trabalho, vai jogando várias faíscas, várias sementes, construindo vários coletivos, ou pelo menos participando da fundação de muitos deles. Tem a legitimação aí né, da mídia, da Rede Globo, numa apresentação de um jornal. Não ficou só na matéria, você foi convidado, né? Você acho que trabalhou um período bastante longo ali dentro da Globo, né? Fazendo uma série de reportagens. E teve a legitimação da sua família a partir disso. Sim. E tal. Você falou que conseguiu construir, a partir da sua relação com a Witnesses também, um networking internacional e tudo. E talvez parte desse arco hoje em dia seja o reconhecimento das marcas também, né? Assim, a sensação que eu tenho dentro da pesquisa que a gente fez em cima do seu trabalho e tudo, é que você está passando por esse momento que as marcas estão chegando. Pô, o Raul Santiago fala com essas pessoas, ele tem uma pauta que a gente acredita. Pô, você está trabalhando, você é embaixador da Reserva, né? Uma das marcas mais clássicas do Rio de Janeiro, assim, né? Você trabalha também com o pessoal da AMA, que é a água sem fins lucrativos para o desenvolvimento de projetos sociais. Isso. Da Ambev. E também está trabalhando com o Nubank, né? Isso, no Instituto Nubank. No Instituto Nubank e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa transição, vamos dizer, atual do grande comunicador que agora está associado a grandes marcas também que querem falar com as pessoas que você sempre defendeu desde lá da feira, né? Desde lá de carregar as sacolas pesadas para atravessar o Complexo do Alemão. É isso, eu acho que é legal essa pergunta, né? Porque ela conecta justamente com esse início, né? Do empreendedorismo, de quem estava na correria, justamente tentando construir esses caminhos. Hoje, né, eu startei alguns projetos, participei da fundação. Depois de um tempo eu fui aprendendo sobre como manter esses espaços, né, a sustentabilidade deles. Fui mergulhando um pouco mais na captação de recursos, na prestação de contas, como gerir uma instituição do terceiro setor. E hoje esses projetos eles têm as suas pernas próprias, as suas fontes de renda e um quadro maior de pessoas desenvolvendo essas atividades. A partir dessa, digamos, firmação, né, desses espaços e da possibilidade deles se autoconstruírem também, obviamente eu sigo fazendo parte de todos eles, eu segui usando rede social como ferramenta de voz ativa para denunciar situações e disputar narrativas positivas sobre favelas e periferias, contar nossas histórias, e comecei a trazer, né, minhas leituras também sobre as várias situações, principalmente a partir do momento que eu comecei a circular diferentes realidades. Então, eu acho que tem uma virada no campo da narrativa e da imagem, que é quando, ainda pelos projetos sociais, eu começo a circular pelo Brasil, visitando outras iniciativas, conectando coisas, fazendo oficinas sobre comunicação, né? Até então, eu não percebia que o que a gente startou lá no passado era uma metodologia, até alguém falar, pô, como é que vocês fazem essa comunicação? E aí você pensa, todo mundo faz, não? Aí as pessoas, não. E aí comecei a circular, né? A galera começou a circular pelo Brasil, compartilhando metodologias, como a gente fez isso, por que a gente está fazendo, quais são os impactos, os resultados. E eu conheci um Brasil, principalmente a partir do movimento social, Brasil Periferia, tal e etc. Num segundo ponto, quando eu já vou ganhando visibilidade nas redes sociais e o mundo vai evoluindo numa velocidade maior, né? Enfrentamento ao racismo crescente, diversidade sexual sendo regra, né? A diversidade também, mulheres ocupando novos espaços, mulheres pretas, né? Sendo destaque de que são as pessoas que mais vivem as violências, a gente precisa virar essa chave. As pautas vão surgindo com mais intensidade, inclusive ocupando os espaços profissionais, os espaços de trabalho, com diversas linguagens, né? Sejam pelos ODS, os Objetivos Globais para Desenvolvimento Sustentável, sejam pelo ISD, que é a palavra da moda de hoje, pensando em diversidade, sustentabilidade e a conexão das empresas, várias pessoas começaram a me procurar. Só que pessoas, empresas, atrizes, atores, influencers, apresentadores, pessoas muito conhecidas no país, começaram a me abordar num tom de conversa,
né? Pô, vamos trocar uma ideia, muito legal o seu trabalho. Eu quero ser menos racista, eu quero pensar a estrutura do meu programa, eu quero saber se as coisas que eu falo, elas são erradas, porque eu não quero ser mais desse jeito. Só que é isso, né? As pessoas vêm num tom muito de conversa, pô, vamos trocar essa ideia? Só que aí eu já tinha toda essa circulação. E aí eu falei com as pessoas, olha, calma, isso não é uma troca de ideia. Se a gente tá falando de um trabalho de consultoria para você melhorar o seu programa, e você sendo uma pessoa que pensa a diversidade, que conecta Brasis diferentes dentro da sua estrutura, você sai daqui para cá, no campo, né, de colocação da sua empresa, do seu programa, da sua imagem. Então a gente não está falando só de uma troca de ideia, a gente está falando de serviço, a gente está falando de trabalho, certo? Chega aí, pô, me ajuda aí. Muito você fácil, aprendeu, né? Desenvolveu 30 anos. E o que isso significa? O saber periférico é a única coisa que a gente tem no cenário da desigualdade. A gente sabe de vivência, a gente sabe conversar entre nós, a gente sabe que as nossas gírias, muitas vezes vistas com preconceito, são dialetos nossos próprios que a gente se vira, é o rataria, tá ligado? Pega a visão, pode pá. A gente se comunica só com as nossas gírias sem precisar usar palavras de fora. Então isso o que olham como preconceito, até como racismo, né? Para nós é também ambiente de sobrevivência e saber histórico ancestral nosso. Então o nosso saber periférico é a riqueza que a gente tem e a gente não pode dar ele de graça. É isso que eu falo com as pessoas. E aí, por exemplo, tem um amigo aqui de São Paulo. Porque ninguém faz isso. Ninguém né? faz Se isso, for colar certo? nesse apresentador Em lá e qualquer falar, espaço, me ajuda aí. não faz sentido. E aí, quando a gente pensa nas redes periféricas, tem um amigo aqui de São Paulo, né? Eu falei algum tempo atrás com você que eu não fiz o ensino superior, só ensino fundamental e ensino médio. E aí tem um irmão aqui de São Paulo, Alex Barcelos, que a gente se apresenta, né? Eu aprendi com ele. Quando as pessoas perguntam, o que você é formado? Eu sempre falo, eu sou formado em Ruologia, com pós-doutorado em Ciências Periféricas, especializado em becos e vielas de favelas e periferias do Brasil. E aí isso é uma disputa de narrativa, é um saber, dizendo que o saber acadêmico vale, mas o saber orgânico da realidade e das vivências que só a gente tem também conta. E se não houver um choque positivo para a construção de evolução, a gente pouco vai transformar a realidade do nosso país. E esse saber, ele vale para a nossa sobrevivência e ele vale financeiramente. É nesse processo que eu plugo a Brecha, Hub de Inteligência Favelada, eu crio uma agência de consultoria e produção e começo a circular essas pessoas que sempre disseram, pô, você é muito incrível, sou teu parceiro, vem falar isso, vem fazer aquilo. Eu falei, pô, aqui, contrata também esse trabalho, vamos gerar renda para a periferia, o time inteiro só de preto, periférica, favelado, vamos, sabe, aí começa a plugar não só um social, mas também um empreendedor social, né, um impacto social através dessas consultorias. E aí é o que a gente chama, né, tem uma amiga minha, Cris Nalmoves, que fala do sentar na mesa dos adultos, né? Porque as pessoas me chamam, e às vezes para falar de coisas que são negócios, pelo braço dos projetos sociais. E o braço do projeto social, por exemplo, não dialoga com marketing, que é onde está a grana. É o valor mínimo, é o reduzido, porque é para fazer o projeto. E a Brecha não, a Brecha quer sentar na mesa dos adultos e vamos falar de negócios de impacto e levar grana para periferia. E nesse processo, e falando essas coisas diversas, usando minhas redes sociais para isso, acabou tendo visibilidade, fui crescendo, mais pessoas seguindo, mais convites surgindo, comecei a rodar pelo mundo também, não só pelo Brasil, e algumas marcas começaram a plugar, perguntando, como é que eu falo com a periferia? Você não quer fazer um trabalho com a gente? É remunerado, obviamente, e tudo isso. E hoje eu me pluguei, né, com o Instituto Nubank, ajudando no desenvolvimento do Instituto que o Nubank acabou de criar. Na Ambev, eu trabalhei ano passado na Tônica Antártica, esse ano na Água Ama, né, fazendo uma coisa que é dentro da minha área, que é do social, mais remunerado e sendo consultor nessas estratégias, ajudando a desenvolver a marca, o impacto e o seu alcance, e tô circulando, né? E fiz trabalhos com Havaianas, fiz trabalhos com outras empresas, as coisas vão acontecendo, crescendo, e eu tô nesse momento agora, né? Quando a gente experimentando possibilidades, justamente de empreender, de entender que eu consegui firmar um braço de terceiro setor, né? Os projetos sociais, os impactos estão acontecendo, e agora eu tô experimentando também formas de empreender a partir do saber da periferia, com a periferia, e gerando renda para a periferia, principalmente porque eu não quero fazer com o terceiro setor ou com os projetos sociais, como muitos políticos fazem com os cargos políticos partidários, que é botar ser político como carreira para viver financeiramente daquilo, e eu não quero que os projetos sociais sejam minha principal fonte de renda. Eu quero que a Brecha seja, que as minhas consultorias sejam, e nesse processo de visibilidade eu fui chamado, né, há alguns meses atrás, para fazer parte de uma das maiores agências do Brasil, que é a Mind. A Fátima Pissarra me convidou como agenciado, e hoje essa marca, né,
cuida da minha imagem, vende publicidade, faz várias paradas. E é muito legal, né? E eu não sou muito interessado nessas ideias de agência, de publicidade, mas quando eu entrei na Mind eu achei muito curioso a quantidade de pessoas pretas em cargos de tomada de decisão, de gestão de coisas. E aí eu experimentei essa possibilidade e fluiu no ano passado, fazendo publi, fazendo consultoria com a Ambev. Eu consegui reformar a minha casa na favela, eu consegui comprar minha moto. Hoje eu ajudo meu pai e minha mãe, né, que são 2 lares separados, ajudo outras pessoas de vez em quando. Então eu tô muito num momento novo da vida, onde eu consigo tocar meus projetos, captar recursos e ajudar outras pessoas a startarem coisas. É um saber que eu pego, domino e faço, e tô experimentando esse lado de empreendedorismo, né, dessas possibilidades de geração de renda, mas sempre com a pegada social conectada. Uhum. E você, ao longo desse caminho, com certeza você está inspirando um monte de gente, um monte de jovens, adolescentes, enfim, adultos, pessoas até mais experientes do mercado. Você se tornou uma figura de referência, um modelo e inspirador também. E quem é para você? Claro que a gente já falou de vários nomes aqui, falamos da Tia Lúcia, falamos do... Caralho, Lecildo. Leucimar Lopes, falamos do Brown. Natália, Mano Brown, é isso. Muita gente. Natália Menezes, falamos de muita gente. Sim. Mas existe, ao longo desse percurso seu, assim, tem alguma figura específica que te vem à mente sempre como um talismã, uma figura de, puxa, deixa eu me inspirar nisso daqui. Quando aperta mesmo, né? Na correria, né? Na correria, eu penso imediatamente hoje na minha esposa e nos meus filhos. Porque a minha esposa é quem aguenta o Lorenzo, o Kaique. A Luísa e o Luiz. Porque minha esposa também tinha os filhos dela de outro relacionamento, né? Tem o nosso junto, tem o meu outro. E a gente tem a nossa própria creche, né? Conectando as creches, hoje a gente tem a nossa própria creche. Eu acho que ela segura o rojão, né, de todo esse processo. É alguém que incentiva, é alguém que me apoia. E ao mesmo tempo, por exemplo, tô aqui gravando com você, mas ela que tá lá com as crianças, né? Ela faz um corre dobrado, acredita junto e até desigual numa estrutura machista, né? Pensando de forma crítica, mas ela é quem vem na minha cabeça, é quem tá sustentando junto comigo, sonhando junto, e a gente tá conseguindo ver esses resultados juntos, né? De melhoria na nossa casa, de poder sonhar, né? Quando você tem uma estrutura mínima de sentar junto e planejar coisas, inclusive no campo financeiro, isso, para quem vem da realidade que eu venho, é um avanço muito grande, né? Mas eu acho que eu tento me inspirar todos os dias nas ideias que eu conheço, nas pessoas que eu ouço, nos espaços que eu ocupo. Eu acho que mais do que inspiração é ferramentas. Como é que a gente pode criar ferramenta de se manter inspirado, de se manter em frente diante de uma realidade de tanta desigualdade, de tanta brutalidade, de um país que precisa melhorar tanto para a gente conseguir minimamente dar pequenos passos no nível do direito das pessoas, no nível da crise climática e ambiental, da exclusão real. E eu acho que o resumo que eu posso fazer disso é essa tatuagem, né? Eu tenho uma tatuagem no meu braço direito que tá escrito acredite. Tá escrito acredite desse tamanho, não é porque eu não enxergo direito, porque eu uso óculos, mas é porque, na verdade, eu desacredito todos os dias. Como eu virei, que nem você falou, virou uma referência, os coletivos que eu faço parte, ou a minha própria imagem, a gente meio que vira para-raio do caos também. Então tudo que de violento acontece, e aí não só no Rio de Janeiro, mas a nível de Brasil, muitas vezes as pessoas vão parar no meu Instagram, no meu WhatsApp ou do coletivo pedindo socorro. E aquilo me desanima todos os dias. Pô, alguém que morreu de forma violenta numa operação dentro da favela, pessoas com fome diante da realidade de pandemia, todo esse caos chega e aí isso vai me desanimando. E aí eu criei esse acredite como uma ferramenta, porque quando eu fico triste, quando eu fico cabisbaixo, eu olho para esse acredite e ele, além de ser uma ferramenta, ele é uma ferramenta viva, que vai se renovando. Então eu olho para esse acredite e eu lembro da Potira Tupinambá indígena lá em Ilhéus, na Bahia, minha parceira. Ou o Rafa Rafuage lá no sul, com a casa de hip hop em Esteio, sabe? Vários outros irmãos que às vezes a gente se sente sozinho. E esse acredite, né, também é uma ferramenta de mostrar, cara, existe uma rede nacional que se fortalece. E também ela se atualiza porque, por exemplo, a gente tá aqui hoje, daqui a pouco eu volto para o Alemão, vou estar lá na favela. Se acontece alguma coisa dura, triste, e
infelizmente, obviamente, vai acontecer, seja um pedido de socorro, me ajuda a ter comida, me ajuda a ter um trabalho, até uma situação de violência, seja ela qual for, eu vou ficar triste de novo. E aí, quando eu ficar triste, eu digo que ela é uma ferramenta viva, porque eu vou lembrar, não vou acreditar mais um pouco, porque hoje mais cedo ou ontem eu tava lá com o Casé em São Paulo, com a galera gravando, todo mundo ouvindo minha história, mais gente vai conhecer, e pelo menos um vai se sentir mobilizado, vai querer fazer alguma coisa também. Então, esse acredite, eu acho que as pessoas têm que buscar ferramentas, né? Ter alguém que te inspira, mas ter algo que mantenha a inspiração acesa. E esse acredite é a minha ferramenta. E hoje, né, mano, você passa a fazer parte desse acredite, esse time passa a fazer parte do acredite, né? É um compromisso meu com vocês, de vocês comigo, de não seguir, da gente se mobilizar e mais um dia, né, tentar fazer as coisas darem certo nesse país. Então, poderia falar muitos nomes, mas eu acho que a mensagem que eu deixo para as pessoas é: encontrem uma ferramenta quando o mundo parecer totalmente obscuro e você estiver desanimado, que te faça acender a chama de novo. O meu é essa tatuagem, mas pode ser uma música, uma poesia, uma arte, uma maquiagem que você queira fazer naquele dia, mas encontre uma ferramenta que te mantenha plena, né, em meio a uma realidade de estrutura que vai tentar te balançar todo dia. E por falar em encontros, aquelas pessoas que estão perdidas nesse momento e ainda não encontraram você nas redes sociais de alguma forma, quais são as suas arrobas aí, Facebook, Twitter, Instagram, manda Muito bala. bom. É @Raul Santiago com 2 L's, né? Raul Santiago com 2 L's em todas as redes. @Raul Santiago, Raul com 2 L's, você encontra no Twitter e Instagram. TikTok, LinkedIn, estamos em tudo Papo aí, jogando Reto. nas 11. Papo Reto, no meu perfil você encontra os projetos, né? O Papo Reto, Movimentos, o Perifa Connection, Favela e ODS, cada um tem um eixo de trabalho, mas sempre mesclando direitos humanos, comunicação, educação, arte e cultura como ferramenta de transformação. A gente falou que era difícil apresentar esse cara, porque realmente são muitos chapéus, e a gente vai tentar fazer uma rápida recapitulação junto com ele aqui. Tem o chapéu do Acredite, que talvez seja o chapéu principal, do qual a gente faz parte agora. Muito obrigado também pelo convite, a gente fica muito feliz. A gente também desacredita muitas vezes, é muito bom saber que tem alguém olhando o seu braço e acreditando. Então a gente faz parte disso também. Então a gente tem o vendedor de pastel de feira, o carregador de sacola na feira, o jornalista, o cara que escrevia sobre os resíduos na favela, como é que chama? Globo News, como é que era? Isso, o negócio documentarista na Rolezão, Globo News. Rolezão, isso aí. Rolezão, Globo News. Nossa, Papo Reto. Papo Reto, Movimentos, Perifa Connection, Favela e ODS. Hoje tem Pacto Global da ONU no Brasil, que eu faço parte da rede. Pacto Global da ONU. Né? Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil. Redes Cordiais, que é onde a gente se conectou, também faz parte hoje do Conselho, né? E da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que está formando pessoas, né, que querem ocupar cargos públicos a terem uma consciência sustentável no seu fazer político. Estamos jogando nas 11, só que agora nos últimos anos eu aprendi a descentralizar, né? Então o bom é que tem isso tudo, onde a minha presença starta, mas tem um timaço de pessoas fazendo acontecer junto, obviamente. Genial. Não é uma correria só. É um só, hub, né? É uma maratona. É uma chapelaria, cara. Muito bom. Muito obrigado, Raul Santiago. Muito obrigado mesmo. Continue brilhando. E a gente segue também no Meu Nome é Correria, apresentando sempre histórias de impacto, sempre mostrando como as pessoas se tornaram o que elas são e como é que elas pretendem se tornar o que elas serão. Para você nos acompanhar, @Meu Nome Correria no Instagram e no Twitter, e também você vai lá no YouTube, você vai ver todos os nossos vídeos com muita gente bacana. Muito obrigado, valeu, vamos que vamos.